Oi, esse é o Conexão. De acordo com dados do Disque 100, que é o canal para denúncias da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nos últimos 8 anos houve um crescimento no número de casos de discriminação por motivo religioso no Brasil. Foi de 15 para 506 casos. No ano passado, 21% das vítimas eram de religiões de matriz africana, 4% evangélicos e 1% católicos. Num país laico com tantas vertentes religiosas, esses casos são aceitáveis? E hoje a gente pergunta, será que a educação pode ajudar a combater a intolerância religiosa? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Ivanir dos Santos, que é babalaô, doutor em História e membro do Laboratório de Experiência Religiosa da UFRJ, e com o pastor Alexandre Cabral, que é doutor em Filosofia e Teologia, além de professor da UERJ e também do Colégio Pedro II. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Esse assunto é um assunto tenso, muito triste, né? E a gente precisa conversar porque talvez se a gente colocar a educação no lugar dela, a gente consegue talvez diminuir esse número de casos, né? E eu queria começar te perguntando, Ivani, a maioria dos casos são contra as religiões de matriz africana. Quando vocês lutam por respostas para resolver os casos, cobrar medidas, vocês recebem uma boa acolhida das autoridades? Não. Na verdade, para não generalizar, tem algumas autoridades, como o caso do Ministério Público Federal, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tem mostrado uma preocupação com esses problemas, mas do ponto de vista do Executivo, do Governo do Estado, você tem tido uma certa indiferença. Pra você ter uma ideia, houve agora uma reunião na Secretaria de Estado com as vítimas, algumas vítimas. A secretária, o que ofereceu às vítimas é construir um aplicativo, né? A secretária de Estado, que é de Assistência Social e Direitos Humanos. Aplicativo para quê? Eu não sei o que ela vai fazer com o aplicativo, mas é o aplicativo. Foi dito isso para as vítimas. A gente saiu muito triste, como se não pudesse fazer nada. Aí foram pedir, inclusive, indenização por conta das casas que estão instaladas. Ela disse que ela não pode privilegiar nenhuma religião. Como se não houvesse um privilégio na relação do Estado com as religiões cristãs. Então foi isso que as pessoas ouviram. E do ponto de vista da própria polícia, né? Civil, você vê o caso da Baixada, nós temos quase, no estado todo, nós temos quase 200 casas ameaçadas pelo chamado tráfico evangélico, que se diz evangélico. Nós temos problema na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, na Zona Norte, em Campos, na região dos Lagos, disseminado. E você não tem visto uma atitude concreta do governo para coibir e dar segurança aos religiosos. Eu fui encontrar com o governador, inclusive. Houve uma conversa de ele fazer uma plenária com os religiosos, com as vítimas e anunciar através da sua Secretaria de Segurança, o secretário de Polícia Civil e Militar, as medidas possíveis. Então os nossos religiosos estão na sua própria sorte e apenas da esfera da solidariedade e da sociedade civil. É lamentável o que está acontecendo e a indiferença do governo federal ainda é muito maior, a distância é muito maior. Você ainda tem autoridades que disseminam o preconceito, o ódio e o racismo. Porque o que está por trás de tudo isso é o pensamento racista que existe na construção da sociedade brasileira. E aí, até a gente vai entrar nesse aspecto do racismo, porque é impossível ignorar e não enxergá-lo também aí, né? Mas eu queria te perguntar, Alexandre, assim, de onde que veio essa onda, né? Porque ele vai citando vários locais e a gente sabe que a intolerância já vem de algum tempo, mas de um tempinho menor para cá, essas ações estão sendo concretas. Você sabe o que pode ter motivado isso, assim, esse crescimento desse ódio aí concreto, né? Baseado em ações, além da fala? Olha, obrigado, Karen, pelo privilégio de estar aqui, né, do seu lado, e do Ivanir, que trazem pela negritude uma resistência só pela presença. Isso mostra, segundo a sua questão, que historicamente nós ainda não desconstruímos as senzalas. E sempre teve no substrato da nossa sociedade, de maneira tácita e por vezes evidente, né, que o racismo ele é estrutural e ele atua no cotidiano por meio de medidas que parecem mínimas, mas elas vão tornando cada vez mais agudas, relações de privilégio e ao mesmo tempo de silenciamento, violência e subalternização. O cenário recente do Brasil, o cenário político, mostra que o ódio não é um sentimento intersubjetivo, ele é uma experiência estrutural. E nesse sentido,
a hegemonia de certos grupos que historicamente são brancos, que são masculinos, que são heterossexuais e, sobretudo, são cristãos. Mostra que quando certas vozes negras se levantaram no Brasil recente pelo acesso a certas escolas, à universidade, a certos cargos, à magistratura, ao STF, de certo modo você reativa a velha lógica que sempre foi o substrato da nossa caminhada. E nesse sentido, me parece que esse retorno para práticas que beiram a barbárie, de anulação de terreiros, de perseguição e assassinatos de babalorixás e alorixás, como na Baixada Fluminense, só em Austin, em 2017, você tem assassinatos. Você não tem só quebra de Austin locais. É em Nova Iguaçu. Austin, Baixada Fluminense, exatamente. Você tem assassinatos, o que mostra a que ponto chega a intolerância que se transforma em uma política de ódio ostensivo. Pastor, tem a responsabilidade no púlpito quando a gente pensa nessas ações? Tem total responsabilidade. O crescimento das igrejas neopentecostais mostra que esse crucificado sobre o qual a gente tanto fala, ele retorna no discurso para crucificar e não para pregar ressurreições. E nesse sentido, o nosso cristianismo, que historicamente é de maioria católica e que foi escravagista, ele reatualiza a escravidão por meio das missões evangélicas no século XIX, que quase todas dos Estados Unidos para cá vieram do sul dos Estados Unidos escravagista, e que volta às práticas escravagistas no século XX e XXI por meio desses discursos e dessa mobilização do ódio nos púlpitos da igreja. A gente está vendo aí umas fotografias, é um vídeo até que está nesse canal no YouTube, Macumba Online, que eles fizeram, em São Paulo. Pegaram várias imagens de vários terreiros e vários centros que foram vandalizados, foram violentados dessa forma. Em um dos casos, uma das mães de santo foi obrigada a destruir os objetos. Assim, é inacreditável. Uma senhora de 86 anos. Eu estou acompanhando esse caso, é um caso lá de Caxias, do Parque Paulista, mas tem que observar que isso é um fenômeno nacional. Embora o Rio de Janeiro está tendo uma incidência maior, mas está acontecendo em todo o Brasil. Na Bahia tem alguns casos também. Na Bahia tem casos na Bahia, embora os religiosos estão organizados cada vez mais. Agora, o que chama a atenção é a inércia do poder público. Eu não tenho dúvida que se fosse uma igreja, eu tenho dito isso, se fosse uma sinagoga ou se fosse uma mesquita, o que fosse, com certeza o Estado daria uma resposta imediata. E por que ele não dá uma resposta imediata nesses casos que estão acontecendo nos países africanos? É justamente o chamado racismo institucional, porque eles pensam igualzinho a quem ataca. Né? E tem que levar em conta também o crescimento político de certos setores religiosos que conseguiu ter uma força. Então, o executivo acredita que se ele tomar uma medida, está tomando uma medida contra aquele grupo. E nós sabemos que não é assim, porque nem todos os evangélicos pensam dessa forma e têm essas atitudes. Nós temos evangélicos que estão do nosso lado, na luta pela liberdade religiosa, contra a intolerância e contra o racismo, vários deles. Apenas é um grupo pequeno que conseguiu fazer dessa ação uma ação de fortalecimento do seu poder e coesionar o seu grupo a partir do discurso muito moral, religioso e racista e misógino que tem acontecido, né, e homofóbico, do ponto de vista de valores, e que tem coesionado para poder aumentar o seu poder político. Isso tem um efeito. Por que está nas comunidades pobres? Por que está nas comunidades pobres? Será que isso é uma coisa do tráfico em si? Quem está por trás disso? Quem tem interesse nisso? É isso as perguntas que nós nos fazemos. Como é que é a relação deles nos presídios? Então tem uma conexão. E é verdade, que você perguntou a questão também histórica, que o Alexandre falava, nós primeiro fomos perseguidos pela colônia e depois pelo Império, pela Igreja Católica. Na República nós fomos perseguidos pelo Estado. É o único segmento religioso que foi perseguido pelo Estado e que tem objetos até hoje nos museus da polícia, nos museus da polícia. E mais dos últimos 40 anos para cá, né, pelos grupos neopentecostais que crescem no final dos anos 70. E aí então, essa é uma questão interessante. E aí passou, que você falou, o púlpito passou a construir um comportamento social. Então um pastor disse assim, não, nós não mandamos quebrar nada, ele não precisa mandar. Ele constrói na cabeça das pessoas e elas vão então essa atitude. O discurso, então né? Eles têm que ser responsabilidade a partir disso. Não é porque é o indivíduo, é o que eu coloco na minha pregação, né? Como é que eu demonizo
essas religiões, isso vem desde o século XVIII, século XIX, da forma como era tratada a África era do demônio. Kant diz isso, que a África era do demônio. Isso não é à toa. E aí, até para ilustrar o que você está dizendo, Ivanir, eu quero mostrar um trechinho do documentário. Desculpe. O documentário se chama Terreiros na Mira, Racismo, Misoginia e Intolerância Religiosa, que conta um pouco do histórico dessa intolerância que essas religiões de matriz africana, desculpe novamente, vêm enfrentando no Brasil. Veja só. Porque antigamente acontecia isso. Na perseguição policial acontecia isso. Se não me engano, foi no governo Getúlio Vargas, que foi criada dentro do Código Penal, né, na época, a questão do, acho que era curandeirismo. E muitos terreiros foram perseguidos, foram fechados, pais de santo foram presos, médicos foram presos nessa época. Havia perseguição policial. Até o próprio fundador, entre aspas, né, podemos dizer assim, da Umbanda, o Zé de Fernandino de Moraes, ele foi preso também. Tem um ponto que diz: dá licença, pai Antônio, eu não vim lhe visitar, eu estou muito doente, vim aqui para trabalhar. Se a doença tem feitiço, curará nesse gongar. Se a doença for de Deus, pai Antônio veio ajudar. E a história diz que eles levaram o Zélio, né, incorporado de pai Antônio para a delegacia. E lá aconteceu incorporações, segundo dizem, entendeu? O nosso terreiro, ele veio dessa época. E nós tínhamos, inclusive está nos nossos registros lá, alvará da polícia. Antigamente que eu digo, década de 70, aquele negócio para trás, não havia problema entre os adeptos dos cultos afro-brasileiros e os evangélicos. Mas quando vieram as igrejas, entre aspas, mais modernas, aí você tem a Universal, comunidades evangélicas e por aí vai, com uma outra visão. Aí a coisa complicou. E foram esses que elegeram os seus representantes. Aí a gente vê um tracinho aí da história, né, Alexandre? A gente vê que já... e aí bate muito com o que nós estamos conversando, né? 40 anos para cá vem o que ele chama, né, de mais modernas, né? Igrejas mais modernas. Quando a gente olha um pouco mais para trás, como o próprio documentário mostrou, e aí até elencando com a fala aqui do Ivanir, né? Sempre teve essa perseguição em relação às religiões de matriz africana dentro do Brasil, né? A memória negra no Brasil... Ela é a imagem do demônio em todos os seus setores. Para o samba se afirmar, para o carnaval se afirmar, para que os brancos aceitassem a cultura popular, né, de matrizes negras. Né, como é que isso foi feito? Para que artistas negros, para que Pixinguinha, né, para que aparecessem e de certa maneira fossem aceitos, né, pela cultura considerada erudita, branca, universitária. Como é que isso foi feito? Foi feito à base de sangue, à base de dor. De certa maneira, os chicotes ainda existem e sempre existiram. O mais interessante é que nessas igrejas evangélicas, neopentecostais, há um grande contingente de pessoas negras e que são assimiladas à lógica racista. Você tem a Acarajé de Jesus na Bahia, que pessoas negras assumem exatamente para demonizar as mulheres baianas que fazem acarajés, que são ligadas a candomblé. Você tem capoeira de Jesus. E você nega exatamente a relação entre a negritude, a capoeira e as religiões de matriz africanas, como, por exemplo, os malandros de Umbanda, que muitas vezes aparecem jogando capoeira. E a capoeira de Jesus é aquela que vai cristianizar exatamente essas matrizes demoníacas da história da capoeira, o vínculo dela com a Umbanda e assim por diante. Nesse sentido, a gente vê que as tecnologias de controle e de submissão e de práticas de racismo, elas operacionalizam em pessoas negras
exatamente a lógica do embranquecimento cultural. E os púlpitos, a Bíblia, têm sido usados como fonte de expoliação e de dominação há séculos, e volta no século XX com uma força, com gigantismo, e no século XXI agora a gente está notando os desdobramentos dessa história. A vergonha que é uma pessoa negra se reconhecer dentro de uma tradição cujos antepassados fizeram parte dessa história. Né? O Zélio de Moraes, que foi dito aqui no documentário, é impressionante. Ele nasce de uma mesa espírita branca, de Kardec, e é amaldiçoado por ser a manifestação de um caboclo, um índio. Depois vem os pretos velhos, que são representações de pessoas que foram escravizadas, negras. E logo depois, o que o documentário não diz imediatamente é que figuras espíritas de proeminência mostram que aquelas entidades negras, elas também seriam subdesenvolvidas nessa ideia ascensional e evolucionista que é europeia, que está dentro da mentalidade espírita. Então aí a gente vê o racismo cortando todos os setores. É isso, né, Ivani? E aí repetido agora, né? 2019. É o racismo, na verdade, do século XVIII consolidado no século XIX, que é o racismo científico. Né? Todos os teóricos sabem muito bem disso. E no caso dos negros que estão nessas religiões e reproduzem isso, é só ler Fanon que você vai entender. Entendeu? Fanon vai entender muito bem. Ele diz isso muito bem. Porque o racismo tem uma característica, né? Ele diz assim, tem o racismo de marca, que é aquele que me faz, eu, negro candomblessista, e o evangélico negro, somos discriminados porque somos negros. Depois tem um momento mais perverso do racismo que você acaba demonizando, acaba amaldiçoando, criando a cultura negra, que é o caso da capoeira, do samba, do candomblé, que é a identidade do cara. Né? E a terceira fase, mais ruim que eu fiquei falando disso, é quando faz a própria vítima acreditar nisso. Que é o que acontece. Quando a gente reproduz. Né? Acaba reproduzindo e não percebe que você está contra a sua identidade, contra os seus ancestrais, contra a sua história de comunidade. Mas eu tenho uma esperança. Porque eu tenho ouvido muitos jovens negros... Adoro essa palavra, hein? Vamos lá. Eu tenho ouvido muitos jovens negros e pastores negros começando a questionar a estrutura. Sim. Basta ver o conflito que houve agora com Marcos Davi, né? Dentro da Igreja Batista. Da Convenção Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira. O e Marcos até Davi, a Fabíola também, né? Fabíola, que é brilhante, uma pessoa que está sempre conosco na caminhada e tal. Isso mostra que é o sinal dos tempos. E aí ele se vangloria que é a igreja de Luther King. Mas eles não sabem porque ele era batista, mas ele lutou por direitos civis. Ele lutou contra o racismo e o preconceito. E como é que a igreja reproduz isso? É porque no Brasil ela tomou uma configuração diferente. E tem que observar também que os neopentecostais, o que está em disputa com o candomblé e o banda é o transe. Porque lá recebe o Espírito Santo. Ok? E o outro lado recebe o caboclo, é o orixá. Então, transe, que foi uma manifestação criada por um afro-americano nos Estados Unidos, da Rua Azusa. Não pode esquecer disso, porque os negros não eram essa coisa racional, que se tornou no século XVIII e XIX, essa manifestação dele no século XIX, que ele era metodista, né? E aí ele acha que tem que balançar um negócio, receber um negócio, né? Na verdade foi isso que aconteceu. Então é isso que está na disputa. E aqui virou uma fonte de preconceito, ou seja, lá é do demônio, mas aqui tu pode receber porque é de Deus, é de Jesus. E aí como é que a gente começa a conversar sobre isso dentro da escola? A gente já tem a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino das culturas afro-brasileiras e também indígenas nas escolas, mas a gente sabe que isso não está acontecendo. A primeira coisa que tem que observar é o seguinte, a escola, por incrível que pareça, é o terceiro lugar onde acontece a intolerância religiosa. Primeiro é o desconhecido, os dados estatísticos mostram isso, eu tenho pesquisado, trabalhado com esses dados, é o desconhecido, o cara que te encontra na rua, tu tá de branco, tu tá amarrado, né? Depois é o vizinho, em segundo lugar é o vizinho, que é aquele que você chega cansado em casa no domingo, coloca o Zeca Pagodinho, o teu vizinho vai e coloca um gospel. Mas não coloca para ele ouvir, não. Ele coloca para tu ouvir. Aí atualmente ele aumenta mais ainda. E o terceiro é o ambiente escolar, 5%. Que é justamente as pessoas que são desses cultos, são funcionários públicos do Estado laico, chega lá quer impor a sua religião. Não pode ter festa junina. Não tem a capoeira de Jesus porque o atabaque não pode entrar. E aí são as pessoas que mais perseguem a Lei 10.639. Porque acham que é uma lei que ensina a religião. Porque eles confundem mitologia de orixá com religião. E, no entanto, eles estudam mitologia grega, com uma tranquilidade. Nesse caso, a gente precisa investir em formação continuada dos professores e também, não só dos nossos professores, né, mas de todo mundo que está na educação, todo mundo que está dentro daquela unidade escolar? Totalmente. A sua questão me parece totalmente certa. Nós somos formados numa universidade que está dentro de uma sociedade que é racista.
Eu, por exemplo, sou formado em teologia e filosofia, nunca estudei teologia africana, tive que estudar depois. E na África, teologia cristã africana. Desmond Tutu, Nobel da Paz, bispo anglicano, e a gente sequer lê os textos que ele escreveu sobre teologia negra. Então a gente não estuda numa faculdade de teologia. Na faculdade de filosofia a gente estuda mitologia grega, mas não iorubá. E é uma mitologia tão rica, ou talvez mais rica do que a mitologia grega. A gente estuda a mitologia romana, no máximo. E o resto todo é um pensamento eurocêntrico. Então, falta pra gente preencher essa lacuna, que na verdade não é uma lacuna, é um universo inteiro. E mais do que isso, falta a gente descobrir aquilo que o Paulo Freire tinha dito lá em 68, na Pedagogia do Oprimido, que o aluno não é passivo, que ele é ativamente agente ator do processo educacional. E que esses alunos e alunas, eles vivem em contextos racistas e trazem consigo marcas de indignação. Aquilo que Paulo Freire chamou de conscientização, que não é meramente um saber informacional. É você se posicionar de uma maneira que você tem esperança porque não espera. Porque você luta, porque você quer contradizer aquilo que te nega. Então, de certo modo, essas alunas e alunas, elas trazem um saber que é vivido na pele, que deve ser explorado. Se eu, como professor, não tive esse preparo, eu tenho que ter a humildade, a escola tem que ter o espaço para que a gente escute essas vozes que são silenciadas, que trazem esse saber por si sós. E olha, eu acho que tem tudo a ver. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Vou mostrar agora uma poesia de uma jovem brasileira chamada Ana Mari Souza. Olha o que ela diz, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Nossos alunos e alunos, novamente, Paulo Freire estava certo. Vamos assistir. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Aí a gente vê, e aí eu entendi o motivo da sua esperança então, né, Ivani? Claro. Tá nas juventudes então, né? A juventude. Eu tenho acompanhado muito a juventude, mesmo alguns, você vê, o Kleber Lucas, que passou pelo que passou. Que é um pastor evangélico. Evangélico, gospel, popular. Super Passou e hoje está fazendo mestrado em História. E tem sido um parceirão, o pastor Neil, que tem tido um papel importante. O Marcos Amaral, que é o presidente do presbiteriano aqui do município do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que nós não podemos generalizar. A pastora Luz Marina tem tido um papel importante, o próprio Henrique Vieira. Né? Pastor Alexandre. O Alexandre, esse é nosso, entendeu? Esse nos frequenta, porque tem uns que é amigo, mas não frequenta. Esse nos frequenta, que é mais complicado. Esse ainda, coitado, na escala da discriminação, é tratado como nós somos tratados. Mas eu acho que isso também é importante, que a sociedade ela precisa melhorar. Por isso que a experiência nossa, a Caminhada pela Liberdade Religiosa, que esse ano é o dia 15 de setembro em Copacabana, você vai ver. Os budistas estão trazendo 100 budistas do Brasil todo. Que legal. Os icanos, né? Esse é o momento de nós mostrarmos que é possível você ter uma diversidade, tem que ter o respeito. E mais ainda, você não precisa nem acreditar nele, porque ele te deu o livre-arbítrio. Se ele te deu o livre-arbítrio, que é um dom divino, você pode escolher. Então, essa ideia fascista, totalitária e racista que tem crescido, nós temos que frear. Eu sou daqueles ali que acham que eles têm o direito de pensar como eles pensam. O que eles não possam transformar isso numa atitude social que consiga discriminar e trazer tanta dor para várias pessoas, crianças, jovens e famílias.
É muito legal ouvir vocês dois. Eu quero muito agradecer por terem vindo ao Conexão. É um respiro. A gente ouvir vocês dois, ouvir a nossa poetisa, né, que é maravilhosa também, Ana Mari. Muito obrigada pela sua poesia. E é claro que em 25 minutos a gente não esgota a conversa sobre a intolerância religiosa, mas a ideia é justamente dar um pontapé inicial dar mais um pontapé para conversar sobre isso, conversar sobre o racismo da nossa sociedade, para que a gente freie isso, né? É inaceitável. O que está acontecendo é inaceitável e realmente precisa parar. Muito obrigada por terem vindo, viu? Obrigada a você de casa por estar com a gente também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.